Há uma ideia no digital que eu nunca consegui comprar, que é que temos de estar sempre presentes para crescer, sempre a mostrar, sempre a partilhar, e eu nunca vivi assim. Aliás, mais importante, eu nunca precisei de viver assim para realmente conseguir construir o meu negócio e fazer com que ele consiga acontecer no digital. Olá, este é o Mano a Mano, um podcast sobre estratégia, branding, marketing e negócios. Aqui eu não quero que tu tenhas verdades absolutas ou fórmulas mágicas, não é nada disso. Aqui o que tu vais encontrar é pensamento, contexto e decisões explicadas. Eu sou a Mariana Mano e este podcast existe porque eu acredito que os negócios não falham por falta de esforço, mas por falta de clareza, por falta de pensamento, que é o que nós fazemos aqui. Neste episódio eu quero mesmo falar contigo sobre isto porque eu acho que não é tão falado assim. Além de que foi um dos temas mais votados nos meus stories, então acho que faz todo sentido. Eu quero dividir isto em 3 partes. Primeiro eu vou explicar-te qual é que é a minha relação com o digital e como é que ela foi mudando ao longo do tempo, mesmo antes do meu negócio. Depois vou falar-te daquilo que eu escolhi intencionalmente e conscientemente não partilhar e porquê. E por fim, vou-te explicar o que é que mudou a minha consistência, a minha energia e a minha forma de trabalhar. Eu, por norma, não costumo fazer muito esta espécie de índice, mas acho que pode dar aqui algum tipo de linha-guia ao episódio e quero que os meus pensamentos consigam ser transmitidos de uma forma clara e não ser só um monte de pensamentos all over the place que depois tu não consegues traduzir em nada. E todo este episódio será mais do que sobre estar presente, mas sobre ser intencional quando estamos presentes. Portanto, na minha relação com o digital, eu nunca fui muito uma pessoa que usasse as redes sociais de forma pessoal. Houve ali uma fase muito pequenita em que realmente usava e me divertia, mas eu não estou a contabilizar necessariamente essa altura. Confesso que também sempre consumi muito, e aí, desde que redes sociais existem, que eu sou alta consumidora, principalmente do YouTube, eu sou dessas. E gostava muito de acompanhar pessoas, aprender, inspirar-me no que outras pessoas estavam a fazer, mas partilhar, honestamente, nunca foi a coisa mais natural para mim. Principalmente, uma partilha que eu pudesse ver como benéfica, sabes? E durante a faculdade isso acabou por se acentuar ainda mais, porque foi durante a faculdade que eu criei o meu primeiro negócio e que confesso que foi bem difícil perceber como é que eu havia de o comunicar online, porque eu não adorava parecer. As redes no fundo foram perdendo um bocadinho o espaço e eu compreendo mais que perfeitamente, e tenho muitos amigos que adoram partilhar as viagens que fazem, partilham coisas com os seus amigos, mas honestamente nunca foi muito espaço para mim. Além de que sempre, honestamente, foi sempre um espaço de muita comparação e que sempre muito facilmente me fazia sentir inferior, porque online conseguimos fingir muita coisa, para o bem e para o mal, e não era um espaço necessariamente confortável. E isto, no fundo, poderia perfeitamente ter condenado aquela que é a minha relação hoje com as redes sociais. Mas, como estava a dizer, foi também na faculdade que eu criei o meu primeiro negócio e tive algumas dificuldades neste início de arrancar. Aliás, eu comecei por vender quadros personalizados e vendia-os através da minha conta pessoal, que acho que já na altura ela era pública, porque eu achava que contas privadas eram uma estupidez. Já não acho, está tudo bem. Mas na altura eu tinha a minha conta pessoal e era através dela que eu vendia. E mais tarde, realmente o negócio começou a crescer um bocadinho mais, comecei a ter mais mensagens, mais pedidos e fez sentido criar uma conta para os quadros, que depois foi essa conta que evoluiu para ilustrações digitais. Isto foi um crescimento e é um negócio que eu guardo com muito carinho. E foi aí que eu percebi que as redes sociais realmente podiam ser uma ferramenta para o meu trabalho, porque eu tinha de gerir os pedidos, sempre foram pedidos personalizados, portanto eu tinha sempre perguntas que tinha de fazer aos meus clientes, depois percebi, se calhar ter um link faz sentido. Só que ter um link na bio da minha conta pessoal, que era a minha conta da minha vida pessoal, não tinha bem assunto e depois não era pesquisável. E claro que isto depois, em paralelo com o que eu estava a aprender na faculdade, com aquilo que eu também estava a pesquisar e a tirar as minhas próprias conclusões, fez absolutamente todo o sentido criar a minha conta própria. E esta foi a transição normal. Com o tempo, eu percebi que tudo isto aconteceu no meu primeiro ano da faculdade.
E foi no meu terceiro ano de faculdade até que tivemos o projeto final da minha licenciatura, foi um projeto artístico, foi um projeto que nos obrigou a pensar sobre o nosso nome enquanto artistas, diria, e foi aí que surgiu aqui o Mariana Man Digital, que eu percebi que fazia, e nesta altura eu já tinha clientes, eu já trabalhava com social media, e eu nunca tinha promovido isto, pouco promovia, sentia um pouco à vontade, lá está, porque era a minha conta privada, porque eu não ia criar uma outra conta para eu enquanto social media, já tinha a conta dos produtos personalizados, eu também não queria contas demais, e pensei, e não foi, nunca foi um momento de, ok, agora eu vou deixar de usar esta conta para a minha vida pessoal, mas o que eu pensei foi, vou tentar trazer para a minha conta pessoal um bocadinho do meu eu enquanto artista e criativa. E lembro-me perfeitamente que no verão eu trazia um bocadinho de tipo de design, porque foi nesta fase que eu descobri o Illustrator e descobri desenho vetorial e descobri tudo isto, todo o design, todas estas áreas que me apaixonam tanto e consequentemente a fotografia e o vídeo e por aí adiante. Tanto que hoje o meu foco é a estratégia, mas a verdade é que o operacional tem sempre um cantinho no meu coração e daí eu também saber o valor que tem. E eu acho que foi o eu me ir permitindo partilhar um bocadinho do meu eu enquanto artista, do meu eu mais público, que foi trazendo esta transição como algo real e perceber onde é que isto me podia levar. Mas no fundo acabava por ser muito para os amigos, portanto continuou ali a navegar. E também acho que quando ainda estamos num ambiente muito ali de ensino superior, também fica um bocadinho mais difícil querermos ou sermos realmente levados muito a sério, porque, pronto, hoje que já estou fora da vida académica, pá, realmente aquilo é, é leve, é divertido, não é tão sério. Então eu querer ali ser levada a sério, porque agora isto é o meu trabalho, também não ia combinar tanto. Claro que nessa altura o meu conhecimento era limitado, então também não sabia, e também foi numa fase em que não havia tantos criadores de conteúdo. Foi toda uma... Lá está. Foram muitos pensamentos que foram despoltando a minha vontade de aparecer mais séria. E lembro-me de ter sido realmente aqui no final do ensino superior em que comecei gradualmente a levar mais a sério, lá está, a publicar um bocadinho mais, a explorar, a perceber como é que as redes sociais podiam beneficiar o meu negócio daqui da parte de social media, como é que eu podia não ser igual a toda a gente, porque sinto que conteúdos de social media muitas vezes acabam por cair na mesmice e está tudo bem se funcionar, mas muito facilmente caem numa mesmice. Assim que eu comecei a viver só do meu trabalho, porque nunca cheguei a trabalhar por conta de ninguém, eu percebi que, ok, o Instagram está a ser 100% o meu trabalho. Eu não publico nada da minha vida pessoal aqui, não tenho interesse em fazê-lo, já não o faço há pá, 2 ou 3 anos. Isto já é só o meu trabalho. Portanto, gradualmente a transição foi acontecendo sem eu nunca ter percebido o que é que realmente estava a acontecer. E assim que percebi, tornou-se muito fácil. E conto-te isto para tu perceberes que eu optei e opto por não ter uma conta de Instagram privada, ou seja, pessoal, e há tantas empreendedoras que têm, e bem, porque realmente hoje eu enfrento o digital como um meio de trabalho e de entretenimento e não tanto de partilha minha. Pronto. Acho que isto vale o que vale e eu com isto não quero posicionar-me como muito superior a ti que gostas de partilhar o teu jantar. Porque eu às vezes também o faço. E adoro. E adoro ver onde é que as pessoas vão jantar porque me dá dicas de onde é que eu posso ir jantar. Portanto, é simplesmente uma partilha daquilo que foi sendo o meu raciocínio ao longo do tempo e não um conselho. Porque pronto, há algumas coisas em que realmente eu não sou melhor a aconselhar e estou só mesmo a partilhar o meu caminho. E ao perceber este caminho, eu percebi também, porque realmente eu não tinha esta vontade de partilhar as coisas que me acontecem, e não tenho a vontade de partilhar as coisas que me acontecem na vida pessoal, que eu percebi esta minha necessidade e vontade de viver o momento. Isto porque as redes sociais consomem-nos,
consomem a nossa energia, consomem os nossos olhos, consomem muito. E eu não queria que começassem a consumir os meus momentos com as pessoas de quem eu gosto. Eu não gosto e quis mesmo afastar-me desta ideia de estar num jantar preocupada em estar bonita para fotos e tirar fotos e fotos para o Instagram e fotos para não sei o quê. Quis mesmo afastar-me disso. E hoje eu quase que tenho de me obrigar a tirar fotos para poder recordar os momentos, porque eu gosto de os recordar, mas como não é tão instintivo, eu tenho de raciocinar sobre, ok, quero tirar uma foto para não me esquecer deste dia fixe, deste dia bonito, porque felizmente tenho muitos dias bonitos, então esqueço-me de alguns. Então perceber que quando estou com as pessoas que me interessam, estou mesmo ali ao ponto de me esquecer de o registar, levou-me a uma decisão que realmente hoje é muito clara para mim, que é realmente o não sentir a necessidade de partilhar tudo. E este episódio, e eu que estou agora a falar contigo, está aqui um equilíbrio meio desequilibrado daquilo que sou eu pessoalmente e daquilo que sou eu enquanto profissional, porque inevitavelmente uma coisa traduz-se na outra. Por trás de qualquer negócio estão pessoas, e hoje já costumo falar sempre muito de mim enquanto pessoa, mas do que vai além do trabalho. Eu perceber que já não gostava de partilhar tudo antes. Agora torna tudo ainda mais fácil, porque perceber o que é que faz sentido para mim partilhar e não partilhar acaba por ser inato, e ainda bem, porque não fico ali a remoer 1000 vezes. E aquilo que eu opto por não partilhar acabam por ser momentos muito pessoais ou estados muito vulneráveis meus, porque para mim não faz sentido expô-los, e coisas que sinto que realmente não vão acrescentar ao outro. Eu sempre que faço partilhas um pouco mais pessoais nas minhas redes sociais, penso honestamente 5, 6, 7 vezes, porque quero mesmo, e porque faz parte dos meus princípios e dos meus objetivos e da minha vontade, que é partilhar conteúdo que realmente consiga acrescentar ao outro lado e não simplesmente encher e contar para tempo de ecrã, sabes? E eu não considero que esta decisão daquilo que eu não partilho seja necessariamente falta de autenticidade. Aliás, para mim é apenas um filtro para que eu consiga trazer aquilo que vale a pena trazer. Porque assim, ninguém tem as 24 horas do dia extremamente interessantes e dignas de serem partilhadas e pensadas e refletidas online. A meu ver. Pessoalmente não há ninguém de quem eu gostasse de saber absolutamente tudo. Eu quero saber aquilo que ou mais interesse tenho, mais curiosidade, que me acrescenta mais valor. Pronto, também aqui o facto de eu gostar muito de estudar e absorver novas ideias e perspectivas ajuda, mas não sei se me estás a conseguir entender sobre esta, também aquilo que nós consumimos e os nossos hábitos de consumo também naturalmente vão introduzir esta relação com a partilha. Naturalmente, uma pessoa que gosta mais de consumir este conteúdo mais vulnerável, em que as pessoas se expõem mais, provavelmente também se vai sentir mais à vontade para se expor um dia no futuro, e está tudo bem. Aliás, a internet é para todos, as redes sociais são para todos, e eu aqui estou apenas a falar da minha experiência e da minha visão da coisa. A verdade é que nem tudo o que é real precisa de ser público, e lá está, confesso-te que já por várias vezes eu pensei que se calhar devia mostrar mais, ou se calhar devia estar muito mais descontraída do que o que já estou no feed, ou se calhar devia aparecer mais assim, ou assado, e até sinto isso em alguns momentos, principalmente com o meu humor, que é uma coisa que hoje estou a começar a trazer mais e mais à vontade, pronto, a minha maneira de pensar e o meu tipo de humor, o quanto eu gosto de ser leve, gosto de brincar, às vezes ser engraçadinha, mesmo as minhas expressões. Eu no início queria muito garantir que a minha cara estava bem em todas as possibilidades de prints. Guess what? Primeiro, não estava, era muito mais frustrante, e agora, pá, está tudo bem, porque somos pessoas, a nossa cara é como é, portanto, sobre isso não há muito mais a fazer. E eu gosto de trazer isso para o meu feed principal, porque nem sempre eu consegui fazê-lo, e sempre tiveste muita atenção a este filtro, porque lá está, redes sociais para mim são trabalho.
Claro que, felizmente, com o tempo consigo trazer leveza para esta parte de trabalho, porque o trabalho não tem de ser desalmadamente sério, pode ser. Aliás, o trabalho tem de ser sério, mas não é que o trabalho não tem de ser sério, mas tu podes ser responsável sem ser carrancudo. Podes ser responsável e ser engraçadinho na mesma. Que era uma coisa que no início me fazia muita confusão. Lá está, trazer aqui o fator real para as redes sociais não era nada fácil para mim. Até te digo, houve uma vez que uma amiga online, me disse que se tu queres vender caro, se tu queres aumentar o teu ticket, se tu queres vender serviços maiores, tu tens de te vestir à altura. Portanto, fatos de treino, t-shirts, não é muito adequado. E, atenção, nada contra isto, porque acho realmente que há pessoas que têm estilo e pinta e conseguem viver com isso e faz-lhes sentido. Mas eu lembro-me na altura de lhe dizer, pá, mas isso não sou eu e eu sou eu de Vans e sweats. E calças largas, calças de fato treino em casa, mas isto não é sobre roupa, mas acabo por cair sempre neste ciclo de pensamento quando penso sobre o ser real online e onde é que está o limite e onde é que está a barreira, porque mesmo havendo filtro naquilo que eu publico, tudo o que é publicado, para mim, tem de ser verdadeiro. E por acaso, ainda hoje há um bocadinho, me ligaram uma pessoa que conheci também online, um empresário, que ele partilha bastante os meus vídeos nos stories dele e deixa-me de coração cheio. E ele até me ligou, estávamos a falar e ele disse-me que sente que o meu conteúdo é uma conversa que não é forçado, que não é engessado, disse ele. Que uma pessoa que eu não estou a fazer para parecer e que o conhecimento é passado na mesma e que a riqueza da informação que digo está lá na mesma. Primeiro, deixa-me de coração cheio, eu estou muito feliz com isto. Segundo, porque sem dúvida que não é a tua roupa que define o teu profissionalismo, não é o quanto tu és expressivo que vai fazer com que tu sejas menos qualificada ou qualificado para o que tu estás a fazer. A nossa personalidade não está diretamente colada à qualidade do que nós fazemos. E é mesmo preciso bater nesta tecla, porque durante pelo menos 4 ou 5 anos eu achava que eu ser expressiva, eu vestir-me como eu me visto, poderia condicionar o meu sucesso. E eu hoje já não acho isso. E adivinha, as coisas estão a correr melhor, claro. Então que te sirva de conforto para tu não deixares de ser tu. Tanto que ninguém se aguenta muito tempo a ser quem não é. É que, assim, exige muito esforço tu fingires ser uma pessoa e vestires de uma maneira e agires de uma maneira e falares de uma maneira que não é a tua. É extremamente complicado e experimenta uma semana. Não funciona. Vais ver. Vais-te cansar, vais ficar frustrado, depois as coisas não correm bem. Porque não estás a ser verdadeiro. E como é que eu resolvi esta questão de saber onde é que estava o limite e onde é que não estava? Foi encontrar os meus meios termos. Então, onde é que ele está? Primeiro, está no podcast, onde eu aqui consigo, durante mais tempo, mostrar um bocadinho mais da minha personalidade, a minha maneira de falar, a minha maneira de agir, de me mexer, de me mexer, de me expressar, a maneira, às vezes um bocado exagerada, como a minha cara se mexe enquanto eu falo, que já foi também um ponto na minha cabeça, já não é mais, felizmente. E também os conteúdos que hoje eu uso para manter intenção e posicionamento, em que sou muito mais verdadeira, mas há sempre um pensamento estratégico por trás de cada coisa. Eu não me ponho a falar sobre tudo o que penso na minha vida online. Não porque não acho que não tenho interesse, porque eu acho que sou extremamente interessante. Mas porque tem de haver um filtro naquilo que é partilhado. Por mais que... Lá está, nós somos pessoas e somos muitas coisas e pensamos muitas coisas e acho que isso é das coisas mais maravilhosas que possíveis, não é? Nós podermos ter tantas skins e podermos navegar tanto por tantos temas. Mas eu acho completamente irrelevante eu vir para o meu perfil, onde eu falo sobre marketing e branding e negócios, falar-te sobre futebol.
Primeiro, eu também não falo de futebol na minha vida pessoal, mas não, já sei, não te vou vir para o meu perfil falar do casamento da minha amiga, por mais que eu esteja a acompanhar, eu esteja a dar as minhas ideias, seja uma parte que tem tido bastante presença no meu dia-a-dia, mas não faz sentido, porque tem de haver filtro. E, nota importante, agora tu podes estar a pensar, mas há criadores que falam de tudo e que funcionam na mesma. Claro que há. Mas provavelmente também são criadores muito grandes em que as pessoas deixam de os acompanhar pelo conteúdo deles e passam a acompanhar por admiração a quem eles são, porque houve um caminho muito longo ao longo do tempo. Tens diversos criadores onde é exatamente isto que acontece, quer seja uma Luana Carolina, por exemplo. Pronto, eu acompanho tanto a Luana Carolina como, por exemplo, a Letícia Vaz, são duas brasileiras absolutamente fantásticas, eu recomendo imensamente. E para mim elas hoje são duas personalidades que falo, por exemplo, da Luana, que tem stories em que está a arrumar a carteira dela e aquilo tem montes de views e montes de pessoas interessadas, mas ela entretanto está online há 10 anos a criar conteúdo, começando muito nichada, muito intencional, e gradualmente, como já tem reputação, como já tem realmente seguidores e pessoas que se interessam por o que quer que seja que ela queira falar, ela pode fazer o que ela quiser. Nós temos de também ter aqui este filtro e esta noção de que numa fase inicial da nossa comunicação online temos de ser extra intencionais para que gradualmente consigamos angariar, não digo fãs, mas pessoas que realmente nos admiram, nos gostam de acompanhar e que um dia nos vão querer ouvir falar de tudo um pouco. Até lá, intencionalidade acima de tudo. Aliás, eu acho que intencionalidade acima de tudo, sempre. Numa fase inicial, extra. Falando então aqui de como é que, mesmo não partilhando tudo, conseguimos ser consistentes. E porque é que consistência não significa necessariamente presença constante. Porque entendo esta ideia de que consistência pode parecer que é aparecer sempre, e é nunca falhar, e é mostrar tudo o que há para mostrar para sermos consistentes, e estar constantemente online, e honestamente eu não concordo de todo com isso. Confesso que para mim a consistência já foi sim publicar todos os dias, sem pensar muito, na verdade, sem refletir muito, decidi que tinha de ser e obriguei-me a fazer isso e cheguei até a aparecer sem energia, porque eu disse que tinha de publicar. Mas eu rapidamente percebi que isso não passava de uma pressão gigante sobre os meus ombros que me estava a impedir de filtrar aquilo que eu estava a comunicar. Por isso é que para mim, hoje, a consistência é realmente aparecer com frequência, sem dúvida, manter esse ritmo, mas também respeitar a minha energia. Por exemplo, hoje eu não publico ao fim de semana, não publico no feed ao fim de semana, porque isso vai exigir revisão do vídeo da edição no sábado ou na sexta-feira ao fim do dia e eu aí já quero estar desligada. O meu público não está online ao fim de semana, então eu não preciso de ficar presa a essa pressão. Apareço em stories, sempre. Há sempre um storyzinho que aparece ali, se calhar no sábado. Domingo eu morro para o digital e ainda bem porque houve uma altura em que de todo que não era assim. No perfil, eu gosto sempre de publicar 4 a 5 vídeos por semana. Aliás, ultimamente tenho publicado 3 vezes por semana porque não tenho realmente tido energia para mais. E é engraçado que o movimento no meu negócio continua a acontecer e que me deixa extremamente feliz, mas que também não te quer dizer que, não, tu agora baixa para 3 conteúdos por semana que vai resultar. Não acho, não é linear assim. Felizmente tem corrido bem, mas eu queria estar a publicar um bocadinho mais. Mas também temos de ser fiéis à nossa energia e no fundo honrar o nosso corpo e aquilo que nós somos, porque senão lá vamos estar a aparecer com esta cara muito cansados a tentar ser catchy e fazer vendas e não vai resultar. Não vai. Portanto, fica com isto. A consistência não é aparecer sempre, é sim conseguir voltar sem culpa de não ter aparecido, porque isso faz parte. Isto liga diretamente com outra coisa que eu acho muito importante, que é que o digital não pode ser o teu referencial. Quando eu estou demasiado dentro do mundo digital, e até falei disto no início do episódio, eu sinto-me a maior falhada do mundo. Eu já senti isto quando era miúda,
continuo a sentir isto sempre que passo demasiado tempo a navegar entre pessoas do meu nicho, de nichos paralelos que se atravessam, porque tudo parece melhor do que aquilo que eu faço. Os resultados dos outros são melhores, os conteúdos dos outros são melhores, o ritmo dos outros é melhor, a rotina, a vida, tudo é melhor. E isto é mentira. Isto é completamente irreal. E hoje eu faço uma coisa muito simples. Afasto-me. Obrigo-me ao máximo a afastar-me. E se tiver naquela coisa de mas ainda não quero despegar do telemóvel, porque também acontece com muita pena minha, eu vou ver uma série. Eu obrigo-me a sair do Instagram, do TikTok e vou para o Disney Plus ver a série que eu tiver a ver. Porque ficar ali vai destruir completamente a minha cabeça, vai desmotivar completamente qualquer coisa que eu vá fazer a seguir. Mesmo que sejam tarefas operacionais, mesmo vai. E provavelmente isto já te aconteceu, portanto não há de ser um sentimento novo, descrito para ti. Então, eu ou vou ver uma série, às vezes também vou ouvir um podcast que me entretenha. Eu costumo fugir para o entretenimento. Quando eu me sinto, é sempre e cada vez mais. Eu sempre que me sinto demasiado overwhelmed e uma falhada, eu vou consumir algo que me entretenha, que me faça rir, que seja leve, que me faça deixar de sentir tão mal. E é inacreditável e fico muito triste porque sei que isto claramente não é uma experiência única e nós permitimos que isto aconteça. Claro que pronto, as redes sociais são um bocado viciantes, já sabemos, mas não é justo e temos de saber pôr o pé no travão. E esta é a minha chamada de atenção para isso. Por isso, vai ouvir um podcast, vai ver uma série, desliga e fica a olhar para o teto, vai jogar um jogo no telemóvel, mas para de achar-te falhado. Porque não és. E repara, aqui o problema não é o digital, mas é quando ele passa a ser o teu único referencial, porque inevitavelmente acabamos por nos comparar muito. E ao pensar nisto até me leva a um outro assunto, a uma distinção que eu acho muito importante fazer, que é esta diferença entre depois os criadores de conteúdo e os profissionais que usam o conteúdo a seu favor. Porque repara, ainda no limite que pomos entre o que partilhar e o que não partilhar. Isto não é uma questão do que é melhor, o que é pior, quem é que faz melhor, quem é que faz pior. É mesmo uma questão de intenção. Se nós olharmos para um criador de conteúdo, para um influencer, nós percebemos que o seu conteúdo realmente é o centro daquilo que ele faz. Enquanto que quando falamos de um profissional como eu e provavelmente como tu, o conteúdo é uma parte, o conteúdo é um meio. Há algo que acontece antes e há algo que acontece depois. Por exemplo, no meu caso, o meu conteúdo serve para te trazer a ti até a mim. Serve para iniciar conversas online, serve para eu evoluir o meu negócio e para tu evoluires comigo. Não serve apenas para te entreter. Logo isto faz-te perceber que o conteúdo não existe sozinho, mas para te levar a um próximo passo. E esta diferença também, para mim, me ajudou muito a perceber onde é que estavam os meus limites, onde é que eu balizava o conteúdo que crio e o que é que eu partilho e o que é que não partilho. Porque eu não quero só criar conteúdo. Quero que o meu conteúdo te acrescente, tenha um caminho, te possa trazer até mim, porque eu quero é ter conversas, eu quero é acrescentar valor a ti e ao teu negócio, trazer-te mais. Não é sobre eu ter mais views e mais seguidores, é realmente sobre tudo o que acontece fora disso. Porque eu sou uma profissional que estou a usar o conteúdo a meu favor. E está tudo bem se o teu caso for o oposto, está tudo certo. Mas são percepções diferentes. E perceber isto, acho que pode realmente mudar a maneira como tu vês o digital, espero que sim, porque mostrar menos pode sim gerar ainda mais consistência, porque estás a jogar dentro daquilo que tu realmente consegues sustentar. Isto vai evitar picos de exposição e depois arrependimento, vai evitar desaparecimentos porque consegues ser consistente nas temáticas que trazes e também vai evitar inconsistência emocional, porque há esta rotina, há esta direção temática que vai tornar tudo mais leve, no fim ao cabo. Esta exposição constante realmente não é estratégia e a sustentabilidade vai sim sê-la. Por isso é importante alinhar com os nossos objetivos. Só uma ideia que eu quero mesmo que tu leves deste episódio é que tu não tens de viver online para viver do online. Gostaste?
Nem tudo precisa de ser partilhado, nem tudo precisa de ser mostrado, nem tudo precisa de ser documentado. E se nem na tua vida pessoal tu todos os dias estás bem, porque é que haverias de estar sempre bem online? Não faz sentido, não é preciso. Somos todos pessoas, então essa humanização também vai aproximar. Acredita, acontece comigo. Percebe que crescimento não é exposição constante, é direção consistente. E se este episódio já te ajudou de alguma maneira, então ele já cumpriu o seu papel e obrigada por estares desse lado. Quero mesmo continuar a insistir em que estratégia não é fazer mais, mas sim pensar melhor. Este projeto, o podcast Mano a Mano, ele existe mesmo para isto, para conseguir ajudar-te a organizar ideias, trazer-te mais direção, mais clareza, ajudar-te na tomada de decisões. E espero encontrar-te no próximo episódio. E não te esqueças que o teu negócio merece pensamento.